Oi, gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre como que é a posição da mulher na Suíça, quais pontos que já são bastante bons, também em comparação a outros lugares, e quais que ainda precisam, ou onde ainda precisa de bastante mudança, para a gente chegar numa sociedade que tem os homens e as mulheres, sendo tratados iguais e tendo chances iguais também. Vamos lá. Primeiro eu tenho que falar que esse vídeo, ele não vai ser completo, porque eu falo da minha própria experiência, também não é fundado cientificamente. Vou citar alguns dados e tals, mas a maioria das coisas que eu vou falar são as minhas próprias impressões e também conclusões em quais eu cheguei falando com pessoas daqui, mas também com pessoas de fora. Então, na minha opinião, tem muitas coisas que aqui estão indo bem, quanto não bem também. E algo que me irrita muito aqui é que sempre quando alguém fala de alguma crítica, sugere alguma mudança nas leis, sei lá, nos pensamentos também das pessoas, que tentam chamar atenção em pontos que são críticos aqui, muitas pessoas aqui respondem falando, tipo, ah, mas só olha como que tá em outros lugares, não reclama porque aqui tá bom. Mas tem muitas coisas que não tão bons aqui. E eu acho que por ser um país que tem menos violência e tal, e não ter ou ter menos desses, sei lá, crimes muito violentos contra a mulher e tal. Vou falar disso depois, mas como não é tão chamativo, talvez, que nem em outros lugares, muitas pessoas não se tocam que, mesmo assim, tem muitas coisas no sistema e tal, no pensamento das pessoas, que prejudica muito as mulheres. É, então eu quero um pouquinho elevar a consciência das pessoas de problemas que ainda temos aqui a enfrentar. Um fenômeno que eu acho louco também aqui na Suíça, e ele nem é só sobre a questão do feminismo e tal, sobre outras coisas também, sei lá, é que muitas pessoas aqui são super bons, são super bens em apontar o dedo para outros países, falando sobre coisas que não estão indo bem, é, mesmo com esse tópico também, tipo, chamando a atenção de que as mulheres não são tratadas iguais nesse outro lugar, mas na hora da gente falar da Suíça, eles ficam tipo, não, aqui não tem problema, não, isso é só a sua opinião, não tem nada a ver. E daí já vira coisa muito diferente. E mesmo, só para dar um outro exemplo, mas com o meio ambiente, por exemplo, também é a mesma coisa. Por exemplo, cada pessoa na Suíça vai concordar que é uma coisa muito ruim, que é o desmatamento da Amazônia, mas na hora de proteger o meio ambiente na Suíça, as opiniões são, tipo, super diferentes. E mesma coisa com o feminismo aqui na Suíça também. Tipo, todo mundo concorda, ou, sei lá, muitas vezes as pessoas que não querem mudanças aqui na Suíça, que não querem ver, ou ficam super defendendo situações que não são bons, que quando é em outro lugar, eles são muito rápidos em concordar que tem um problema lá. Para vocês terem uma ideia, o voto feminino aqui na Suíça chegou apenas em 1971. Isso foi quando minha avó já tinha 4 filhos, então ela passou uma grande parte da vida dela sem poder votar. Para vocês terem uma comparação, no Brasil foi em 1930, então foi 41 anos antes da Suíça. Eu acho que isso tem a ver com dois pontos. É, o primeiro, de que em muitos outros países essa decisão foi uma decisão do governo, então deve ter tido um governo que estava em favor, que daí eles passaram essa lei de que as mulheres podem votar também, enquanto que na Suíça temos uma democracia direta, né? Onde é o povo que decide as coisas, então sempre tem votos, e como só eram os homens que podiam votar, até o ano 71, eles sempre votaram que não queriam que as mulheres também podem votar. Tinha muitas tentativas, não passou, finalmente em 71 passou. Mas nem em toda a Suíça tem uma parte que só passou em
1991. E mesmo lá, os homens ainda não estavam votando em favor nessa região, ainda não queriam, mas foi daí o governo nacional que falou que agora eles também têm que implementar o voto feminino, para vocês terem uma ideia, 91. A outra razão, porque eu acho que aqui na Suíça demorou mais para chegar a essa também, né, no povo, essa ideia de que as mulheres também deveriam ter os mesmos direitos e tal, era que, em comparação os outros países na Europa, a Suíça foi neutra durante uma grande parte da história dela. Então, enquanto os outros países estavam envolvidos nas guerras mundiais, a Suíça não estava participando, tinha que proteger as fronteiras e tal, mas não tava, os homens, eles não estavam na luta. Então, era diferente do que nos outros países, onde todos os homens estavam lutando, estavam fora de casa, e as mulheres ficaram cuidando de tudo. Muitos homens morreram, né? Daí as mulheres que ficaram com mais tarefas, mais possibilidades também, podiam trabalhar. Na reconstrução, depois das guerras, as mulheres eram muito envolvidas, né? Enquanto na Suíça continuou tudo igual. As mulheres ficaram em casa, cuidando dos filhos. Era a ideia de que não é bom a mulher sair de casa. Eu acho que tem muito a ver com esse histórico um pouco diferente dos outros lugares, que aqui o pensamento mudou mais devagar. Inclusive, esse pensamento ficou muito firme na nossa cultura até hoje. Tá mudando um pouquinho, mas, por exemplo, comparando com outros países em volta, sei lá, no mundo, as mulheres aqui ainda têm muito esse papel de que elas são para ficar em casa, cuidar dos filhos. As estruturas do governo e tal são feitas assim também, de que é quase impossível, ou vamos dizer, é muito difícil você, como mulher, trabalhar enquanto tendo filho. É normal. Hoje estão mudando um pouquinho, mas é bastante comum a mulher ficar em casa por muitos anos, até os filhos poderem cuidar de si próprio, e os maridos, eles trabalharem para manter a família. Se nota, por exemplo, de que quase não tem, ou não tem suficientes lugares em creches, e as creches são extremamente caras, elas não são, tipo, não vale a pena. Se você tem um salário, se você é da classe média, não compensa você mandar os seus filhos para a creche, porque é o mesmo custo de que você trabalhando. Então, muitas mulheres ficam em casa porque, para que trabalhar, pagar alguém para cuidar dos filhos se depois não tem mais dinheiro, né? É mais pessoas que têm mesmo uma renda muito alta, ou em alguns lugares que têm uma renda muito baixa, que daí conseguem subsídios do governo, mas ainda é muito normal de ficar em casa por não ter essas estruturas para suportar, para ajudar as mulheres poderem trabalhar também. E também vem junto, né, com o pensamento de que isso é bom e tal. Eu vejo muitos benefícios nisso também. Por exemplo, para os filhos, é muito legal ter a mãe em casa e tal, só que essa responsabilidade, ela tá na mulher e ela vira, como consequência, ela vira super dependente do marido. E o que eu vejo também é que quando o relacionamento, vamos dizer que ele não tá mais funcionando, se no caso de se separar, muitas vezes ou a mulher vai cair na pobreza, que as mulheres com filhos que estão cuidando dos filhos sozinhos são as pessoas mais vulneráveis na Suíça para pobreza. A maioria das pessoas que estão na pobreza são mães que estão cuidando dos filhos sem o pai. Ou o que acontece também é que os relacionamentos estão sendo continuando, mesmo que não mais está funcionando, pela falta da mulher poder ir embora, porque ela não tem dinheiro, ela não tem trabalho bom. Porque o que acontece, mesmo se a mulher volta para trabalhar quando os filhos já cresceram,
ela ficou fora do mercado de trabalho por tantos anos que ela não consegue mais acompanhar as mudanças que aconteceram na área delas, tal. E na Suíça, hoje em dia, as mulheres são melhor formadas do que os homens, mas elas não estão trabalhando muitas vezes nessas posições, porque elas tinham que parar por causa dos filhos, porque elas não conseguem mais voltar para o mercado de trabalho. Muitas empresas também não gostam de dar trabalho para mulheres, porque eles sabem que elas vão ficar. Se elas ficam grávidas, elas vão ficar fora do mercado de trabalho por muito tempo. Tem muitos fatores que estão envolvidos aqui. Muitas são conectadas com escolhas também, né? Porque tem muitas mulheres que também gostam de ficar em casa. Não é essa a questão. O problema é que falta a estrutura para elas poderem depois voltar, sei lá, tudo é feito para que o homem ele pode ascender economicamente e na profissão e tal, e a mulher não. E isso se nota muito na vida das mulheres, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas que temos aqui na Suíça. Tá mudando aos poucos, eles estão fazendo mais iniciativas para fazer as creches mais acessíveis, coisas assim, mas mesmo assim estamos muito longe de ser uma situação boa. Me preparando para gravar esse vídeo, eu falei com alguns seguidores, perguntando a impressão deles sobre o papel da mulher aqui na Suíça, como eles percebem o feminismo aqui na Suíça. E uma seguidora comentou isso daqui, vou ler só uma parte. Mulheres sendo mandadas embora na volta da licença maternidade. Esse é mais um ponto, né, que impacta que as mulheres não podem voltar bem ao mercado de trabalho, porque estão mesmo sendo mandadas embora às vezes. Sendo que as mulheres aqui são mais diplomadas que os homens, quando ouço que falta mão de obra aqui, se todas as mulheres fossem colocadas no mercado de trabalho, não faltaria. Essa é outra coisa aqui na Suíça, falta muito mão de obra qualificada. Tem muitas mulheres muito bem qualificadas eram que estudaram muito, que trabalharam muito bem, daí não conseguem mais acompanhar por causa da falta de alguns anos de trabalho e depois não conseguem voltar. E muitas também têm que, depois, se elas querem voltar a trabalhar alguma coisa, acabam trabalhando na limpeza ou em outros trabalhos que são muito mal pagos. E tem meio que a expectativa também de que, tipo, não se deveria pedir muito dinheiro. Tem muitas mulheres que trabalham em cargos voluntários, que lá elas não ganham nada ou ganham muito pouco. E é considerado normal, porque é mulher e ela gosta de, sei lá, cuidar dos filhos dos outros, não deveria perguntar por dinheiro por isso. Nossa, tem muitas coisas que tem que mudar ainda. Uma outra seguidora comentou sobre como que percebe o feminismo, o falta de feminismo aqui. Uma outra comentou, eu acho que o feminismo é bem parado na Suíça. No próprio site de governo mostra a diferença salarial por gênero e as mulheres ganham menos. É comum as mulheres abandonarem a carreira profissional para cuidar dos filhos, porque as creches são caras, enfim. Vejo que as mulheres não lutam muito por igualdade de gênero, principalmente as que são mães. Exatamente isso que eu comentei. Tá, antes de falar mais pontos críticos, vou falar sobre alguns pontos positivos também, que eu vejo que já fomos um caminho longe aqui na Suíça também, já mudaram muitas coisas, tem muitas coisas boas. Uma das coisas que eu vejo, também comparando especificamente no Brasil, que eu morei um tempo lá, né? Eu tenho uma experiência diferente nesse aspecto, morando aqui e lá. É que eu acho que no Brasil, por exemplo, tem mais pressão nas mulheres a serem fisicamente muito feminino e muito bonito também. Eu acho que aqui na Suíça o típico o ideal de ser bonito é mais natural, então tem menos pressão de você fazer, sei lá, mudanças estéticas, cirurgias plásticas, colocar maquiagem. Essa pressão eu acho que tá menos aqui na Suíça. Mesmo assim, tem
essas pressões sociais, mas eu sinto que não tá tão forte que nem talvez em outros lugares. Um outro ponto que eu vejo aqui na Suíça é que a questão da linguagem ser mais inclusiva está sendo levado para frente. Já desde muitos anos, tipicamente a língua alemã, vou falar mais da parte alemã agora, porque eu vivo na parte alemã, mas a língua alemã, ela usa muito os gêneros, que nem no português também, por exemplo, em comparação, por exemplo, ao inglês, que eu acho que eu uso um pouco menos, por exemplo, se você fala de amigos em português, em alemão também, vai ser, tem o gênero, né, masculino, enquanto no inglês é friends, que é mais neutro. E em alemão tá tendo muitas mudanças já. Já, por exemplo, desde muitos anos é normal de se usar o termo feminino e masculino, falando sobre coisas. Por exemplo, falar professores e professoras, para incluir os dois. Agora tá sendo um novo debate sobre fazer, porque agora é ainda nos dois gêneros, né? Feminino e masculino. Agora tem o debate de fazer mesmo neutro, de não ter mais nenhum dos dois gêneros. Tem pontos que estão sendo incluídos na fala normal. Por exemplo, aquilo que eu falei que já é normalizado de falar professores e professoras. Já é no discurso geral, público, nas notícias e tal, já desde muitos anos. Mas agora as coisas novas, vamos ver quais que vão se integrar na linguagem do dia a dia, quais que não. Sempre tem essa questão, se vai ser usado, se vai passar para o dia a dia, né? Um outro ponto positivo é que eu acho que aqui tem muitas poucas gravidezes de pessoas muito jovens, gravidezes em geral de pessoas que não querem engravidar. Eu acho que a educação sexual é boa aqui. E também eu acho que tem a ver também com a opção de você poder fazer aborto se não vê outra opção. Outro ponto extremamente positivo é a segurança aqui na Suíça, que é muito boa, né? E isso dá muita liberdade às mulheres. Por exemplo, eu já sempre cresci, sei lá, com muita autonomia, desde criancinha pequena no jardim de infância, que eu podia caminhar para a escola sozinha, até eu começar a sair à noite, sempre poder voltar à noite sozinha a pé. Esse é realmente uma coisa muito, muito boa. Infelizmente, ultimamente, tá tendo mais criminalidade aqui na Suíça também, mas mesmo assim o nível ainda tá muito bom. Inclusive, essa ideia de precisar de um homem para cuidar de você, eu achei muito estranho e desnecessário, morando aqui na Suíça. Só quando eu fui pra fora que eu comecei a entender que, nossa, eu preciso de alguém pra me cuidar, porque eu não consigo me defender fisicamente. Essa era, nossa, uma sensação muito ruim, de experimentar isso. Uma coisa que eu não sabia até recentemente, porque não é sendo levado para discurso geral com muita frequência, é que tem muitos homicídios em mulheres de homens, dos seus parceiros, o que eu acho que em outros lugares é muito mais conhecido, mas aqui na Suíça acontece igual também. E, inclusive, na Suíça tem mais, desde o ano 2013, tinha mais mulheres sendo assassinadas do que homens. O que é louco, pensando que 87% dos homicídios estão sendo cometidos por homens, mas é mais da metade das pessoas que morrem são mulheres. E muitas vezes são os maridos, os ex-namorados, ou mesmo pessoas da família que cometem esses femicídios, né? E no discurso geral, o que acontece é que muitas vezes é falado como se fosse um problema do estrangeiro ou dos estrangeiros, que como se os suíços não seriam parte disso, mas
eles também fazem esses femicídios. Um ponto um pouco menos extremo, vamos dizer, ou que impacta a vida das mulheres um pouco menos, é que é normal aqui, quando se casam duas pessoas, a mulher pegar o sobrenome do marido, então trocar de nome, mas o homem não troca de nome. No passado era o normal, hoje já mudou um pouco. Por exemplo, às vezes a mulher vai usar os dois nomes, o homem geralmente não, ele fica com seu nome. Ou hoje em dia já fica mais normal também da mulher ficar com seu próprio nome. Mas é bastante normal de ver as mulheres trocaram de nome. Mais um ponto que uma seguidora trazia é sobre o papel da mulher estrangeira aqui na Suíça. Que sobre aquele eu não posso dizer tanto, né? Porque eu cresci aqui, sou suíça, então eu vejo mais do lado de fora um pouquinho esse problema, mas eu acredito que seja muito que nem ela falou, eu vou ler. O meu questionamento é sobre: será que as manifestações e as leis também cobrem a mulher expatriada? Será que a mulher imigrante é vista em pé da igualdade com a mulher suíça? Acredito que não, tanto na vida social quanto no mercado de trabalho. Questões culturais, língua e adaptação interferem também na qualidade de vida da mulher estrangeira que queria lutar pelos seus mesmos direitos. No mercado de trabalho, visto como de fora, tem que se desdobrar mais e muitas vezes se exige mais da mulher estrangeira devido à formação ser diferente, a barreira linguística também. As mulheres estrangeiras estão mais isoladas que as suíças. Sim, eu acredito que seja muito assim mesmo. Tá, esses alguns pontos que já estão indo muito bem na Suíça, alguns que não estão indo bem. Eu tenho certeza que na hora de acabar de filmar, eu vou me lembrar de muitas outras coisas que eu poderia ter falado que ainda estão problemáticas aqui na Suíça, que ainda dificultam as vidas das mulheres aqui na Suíça. Mas por enquanto é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários. Eu tô super curiosa de como que veem as pessoas de fora isso também aqui na Suíça. E com isso, muito obrigada por assistir e até a próxima vez.